Iniciar a atividade física e para a gente entender como a respiração está ali ligada a esse exercício. A gente convidou a otorrinolaringologista, a doutora Maura Neves. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo Boa tarde, Muito obrigada doutora. pelo convite. A gente que agradece. Aliás, o tema eu achei fantástico. E já quero abrir o nosso papo. Daqui a pouquinho a gente tem os ilustras para mostrar para vocês. Te perguntando o seguinte, até que ponto, quanto então, essa respiração está totalmente relacionada com a performance de um exercício, com aguentar uma atividade física por mais tempo? Ela está diretamente ligada? Está diretamente ligada. Na verdade, quanto melhor a pessoa respirar, melhor vai ser a performance durante o exercício. Tá. Então, para você respirar bem, você tem que ter o nariz destampado. Porque se você não tiver um oxigênio que chega adequadamente no seu organismo, nos seus músculos, você não vai conseguir ter uma performance adequada. Você não vai ter o rendimento esportivo que você espera ter. Então, o segredo, então, é ter uma boa respiração. Além da força muscular, de uma boa alimentação, no momento nós vamos falar da respiração. Então, quem não respira bem tem uma alteração de rendimento esportivo. Então, que problemas envolvem aí o não respirar bem? Então, uma rinite, por exemplo. Quem tem um quadro de rinite, que é o nariz com coceira, com espirros, o nariz escorrendo, ou quem tem um desvio de septo, o nariz que fica entupido o tempo todo. Então, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade para conseguir respirar melhor, né? Então, como é que faz para ela ter uma performance? Respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Por que todo mundo fala isso, na verdade? A gente, então, respira pela boca, tudo bem? Não, tem que respirar pelo nariz. O nariz tem algumas coisas que são importantes. Ele filtra o ar, ele aquece o ar e ele umidifica o ar. E se o ar não está quente, úmido e filtrado adequadamente, chega no pulmão e o pulmão não consegue absorver oxigênio. Por isso que nós precisamos do nariz, é muito mais do que segurar o óculos. Entendi. Então, ele é muito importante nesse sentido. Então, quem corre, por exemplo, que tem que adequar a respiração até a passada e tudo mais, as pessoas dizem, né? Perdi o fôlego. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. É lógico que não é só exclusivamente isso. Quando você pensa, perdi o fôlego, tem tudo envolvido. O nariz pode ser um fator associado? Pode. O nariz é mais entupido, por N fatores, um desvio de septo, uma rinite, mas tem o preparo físico, tem a força muscular, tem a alimentação. Sim, então, perdi o fôlego é uma das causas. Por quê? Meu nariz está tampado, porque eu estou resfriado, vai interferir. Então, coordenar a respiração, inspira, solta o ar de maneira adequada, coordenando com a sua passada, vai fazer com que você tenha, por exemplo, um desempenho melhor na corrida. Ou durante exercícios funcionais, exercícios de musculação. Sempre que você vai puxar o peso, você inspira, solta o ar. Nas abdominais, você inspira, solta o ar. Então, sempre tem, porque isso coordena a contração muscular, isso otimiza o aporte de oxigênio para o seu organismo e faz com que todo exercício funcione melhor. Então, se num momento de um abdominal, que é um exercício que você respira tudo errado. Que todo mundo tem a maior preguiça, né, quando chega na parte dos abdominais, mas que é super importante. O fato de respirar errado pode comprometer, inclusive, que aquele músculo fique contraído e que... Você não otimiza a contração dessa musculatura. Por isso que o treinador fica lá do lado. Puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar. Então, ele vai dando as dicas, porque a gente, às vezes, não consegue fazer isso de maneira automática. A gente esquece muitas vezes. Porque quando a gente está conversando, a gente não está pensando nisso. Não, é automático. Mas numa atividade física, isso deve ser algo que a gente tem que se concentrar. Tem que se concentrar melhor. Agora, por que nessa época do ano, então, é mais difícil, né? Quando a gente vai para um lugar mais frio, a gente acha mais difícil a corrida, acha mais difícil a prática da atividade física ao ar livre? O que acontece é que a gente, agora nessa época do ano, o ar mais frio, então se você pensar que nós estamos a 36 graus e o ar está hoje, por exemplo, estava a 20 graus. O nosso nariz, ele tem que aquecer isso 16 graus. Tá? Muito rápido. Muito rápido. E isso acontece entre o nariz e a garganta. Quando passou da garganta e já entra na parte da traqueia, já está aquecido. É a mínima parte que é feita lá para baixo. Então, é tudo feito aqui em cima. Então, se a gente respirar pela boca o tempo todo, quem vai fazer isso é a sua boca. A boca vai secar, né? Você não vai conseguir fazer aquela filtragem, aquela umidificação tão adequada. Não vai render tão bem. Entendi. Tá? Então, primeira coisa é o ar frio. Então, o nariz tem mais trabalho. A segunda coisa é uma concentração maior de poluentes.
Então, o que acontece, a gente ainda vai fazer corrida de rua, perto de carros, de ônibus, ou fazer uma prática de bicicleta, nas ciclofaixas, que agora estão em moda, né, andar na ciclofaixa. O que acontece é que você, quando você aumenta, você faz o esporte, você respira mais, certo? Sim. Então, você inala mais oxigênio. Então, o volume de oxigênio que você inspira é maior. Se entra mais oxigênio, entra mais rápido, o nariz, lógico, não vai conseguir filtrar tudo. Então, as partículas menores que são inaladas diretamente dos poluentes de combustão, de ônibus, de carros, vão direto para o pulmão. E isso é tóxico para o sistema respiratório. E a gente sente na hora, né? Na hora. Na hora. Então, pode acontecer duas coisas. Acontece mais especificamente em relação ao ar frio. Você não vai ter uma performance tão grande no seu exercício. E uma outra coisa, tem alguns problemas respiratórios que podem decorrer disso. A pessoa pode ter uma falta de ar mesmo. E o que é essa falta de ar? Você pode ter uma broncoconstrição. O brônquio contrai mesmo. Isso não é porque a pessoa é asmática ou tem uma bronquite. É por reatividade por ar frio, por ar seco. Pelo ar não estar tão adequadamente condicionado à troca gasosa. Isso é algo que a gente tem visto. Eu estava até no final de semana no Parque de Ibirapuera com uma super amiga minha. E ela começou a tossir, a gente estava correndo, ela começou a tossir. Eu falei, olha, isso é... O ar frio, não, eu estou fora de forma. Eu falei, não, é o ar frio. Tô fora de forma. Não está fora de forma, é o ar frio. Então vai melhorar. E aí a pessoa tem que parar. Então, ela para, respira, mas aí o que acontece? Ela começou a ficar com falta de ar, frequência cardíaca sobe, quer dizer, você percebe que a eficácia daquele exercício não foi tão bem por um problema respiratório. E a gente ainda estava numa condição melhor, quer dizer, era o parque, não estava aquele super frio, mas não estava tão calor, quer dizer, então... Não tinha tanta coisa ruim para causar, mas ela teve a sensibilidade e acontece. Olha. E, gente, isso é legal e é dica bacana, porque quanta gente quer começar atividade física e muitas vezes acontece isso que aconteceu com a sua amiga, a pessoa já se sabota, desiste, não, eu não sei fazer isso não é pra mim. E, na verdade, consertando essa respiração, a gente chega num lugar, né, que a gente chega no meio termo. No meio termo. Agora, eu vou te fazer perguntas aqui de algumas dicas, mas antes tem perguntinha do público, né, Má? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Dai, eu adoro essa foto dela, beijo. O que Agora, no caso da pergunta que a gente recebeu, ela tem uma respiração pela boca o tempo todo? Agora, a gente conversou na reunião de pauta e tem uma pergunta importante para ser feita, que vem dessa contração lateral do baço. Então, quando você para, respira, retoma o exercício, mas de uma maneira gradativa, sem